Eu queria informá-los que nesse dia 25 de agosto de 2015, por decisão unânime da Comissão de Anistia, os senhores estão sendo declarados anistiados políticos brasileiros. E por esse ato, em nome do Estado, eu gostaria de me dirigir a vocês para pedir desculpas oficiais pelo sofrimento, pelas perseguições, pelas torturas, pelas humilhações que os senhores sofreram e, de algum modo, homenageá-los nesse momento, agradecendo muito os seus testemunhos, que são muito importantes para nós, porque eles geram para a gente, nesse momento, a possibilidade do exercício da memória. O registro dessas falas, desses testemunhos, ficará no Memorial da Anistia para que as gerações do futuro conheçam bem essa história. Muito obrigado a vocês, às nossas homenagens. Hoje, mais 30 famílias de camponeses do Araguaia tiveram reconhecimento oficial das violações que eles sofreram, as humilhações, as torturas, toda a repressão que as forças militares no combate à guerrilha também os oprimiu. Esse julgamento ele abre para nós muitas perspectivas, porque ele é o primeiro que ocorre depois do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que já nos trouxe alguns subsídios para poder analisar o conjunto de provas que permitem essas decisões do Estado brasileiro. Os indeferimentos fazem parte desse processo. Para a Comissão de Anistia é muito doloroso não conseguir declarar ou oficializar a anistia política para casos onde ela não conseguiu efetivamente comprovar que aquele testemunho se calcava em outros elementos contextuais coerentes. Nós, a partir de agora, vamos em busca de novas condições para a reapreciação desses casos, para que a gente tenha uma postura mesma de reparação. Não há como trazer provas documentais. O Exército Brasileiro não vai declarar isso. Ele não vai contar isso, ele não vai documentar isso. Aliás, documentado possivelmente esteja. Mas isso não vem. A gente tem como base fato histórico e a gente tem a história viva aqui. Pois é, a história do Araguaia tem um significado muito grande para o PCdoB, que liderou, foi vanguarda desse momento de resistência à repressão. Foi um momento épico, não é? De uma forma que se apresentava naquele momento de resistir às agressões, à perseguição, não é? E até mesmo a forma pela qual nós queríamos afirmar algumas bandeiras e alguma perspectiva de retomada do movimento democrático, né? De afirmação de um projeto para o país. É também um resgate da história, porque afinal são esses depoimentos que vão enriquecer ainda mais esse episódio que deixou marcas indeléveis na história do PCdoB e que se confunde com a história do PCdoB. Por isso que nós acompanhamos isso com muito carinho, compreendendo a dimensão política que isso tem, para que a Comissão da Verdade cumpra um dos seus papéis precípios, que é, além do reconhecimento do Estado desses crimes, fazer com que a memória, né, dessa história que nós temos a chance de ter depoimentos de pessoas vivas, né, possam colaborar para esclarecer esses acontecimentos e afirmar um caminho de negação de qualquer tipo de crime dessa natureza, né, que é um crime político que perseguiu e assassinou pessoas por discordar do projeto político que elas acreditavam e pertencem. Né? Para nós, ditadura nunca mais. E momentos como esse afirmam essa necessidade da defesa da liberdade, da democracia, como valor fundamental para que o Brasil prossiga o seu caminho de inclusão social e de um país próspero. Achei ótimo o julgamento. Já recebi, fiz minha casa. Só não foi melhor porque meu marido morreu. Mas eu estou lá morando sozinha. Mas tá bom. Porque todo dia eu como e bebo e banho. Tenho 2 banheiros. Quando eu enjoo de um, vou para o outro. Muda muita coisa. Porque tenho com quem vou me tratar, né? Porque não sou bem de saúde. E
tenho meus filhos, nenhum. Nós todos somos fracos de... Não tem nada, né? Somos fracos de condição, então muda muita coisa, ajuda a gente, né? Ajuda eu, ajuda meus filhos. Porque o que eles vão receber não paga o que eles sofreram, não paga o que eles perderam, que é a paz que eles tinham lá dentro daquela mata, com suas roças, com suas famílias, com seus filhos estudando. Tanto tempo, mais de 40 anos se passou, e só hoje tivemos o privilégio, eu vou ser a primeira julgada, sou a primeira da pauta. Tá? E estou muito feliz por isso, e muito feliz também pelos nossos companheiros que vai ser julgado hoje. Pelos meus irmãos, tenho 2 irmãos também que vai ser julgado hoje. A sessão foi importante, né, para toda essa luta que a gente tem travado ao longo dos anos, pelo fato de estar reconhecendo mais 30 pessoas, aí, 30 camponeses, como perseguidos políticos. Pela quantidade de processos, a gente esperava um número maior, mas a gente sabe das limitações e de como se deve obedecer a questão da legislação. A Lei 10.559 ela limita muito a questão do reconhecimento dos camponeses. Falar disso, a gente sente mal, porque remete a gente a todas aquelas atrocidades infames daquele período. Olha, a gente encontrar dentro do Ministério da Justiça, sentada no seu principal auditório, aqueles camponeses que no Araguaia fugiam pelas matas, não sabiam nem de quê, é algo absolutamente emocionante. Tem um significado de que a liberdade pode custar, a democracia é um desafio, mas que a justiça um dia chegará. Neste dia, a anistia, comemorando a Semana Nacional da Anistia, este julgamento é um alerta. É preciso estar sempre cuidando, porque a democracia pode estar ameaçada. Hoje é um dia histórico mesmo, porque talvez uma das páginas mais sofridas, mais doloridas da história do Brasil tenha sido o massacre, né, da forma como ele ocorreu, não só dos guerrilheiros do Araguaia, mas de toda uma comunidade que acolheu os guerrilheiros. E o PCdoB é um partido completamente envolvido com essa história, completamente comprometido com essas pessoas da região, um partido que criou vínculos e laços muito fortes com aquela população e que vai persistir, vai continuar persistindo nesse exercício de reparação. O episódio da guerrilha do Araguaia, o que aconteceu no Araguaia, faz parte desse tecido que ainda precisa ser muito costurado por todos nós. É um exercício cotidiano que passa pela Comissão de Anistia, passa pelas nossas escolas, passa pela forma como nós fazemos política, reconstruímos e construímos cotidianamente o nosso fazer democrático. A gente quer parabenizar aqui o nosso ex-presidente Lula, que começou tudo isso, né? Que a partir dele, ele possibilitou que a gente pudesse fazer um trabalho de reconhecimento do Estado, né, em relação ao que aconteceu lá no sul do Pará e no norte do Tocantins. Então, para a gente é um momento de reflexão negativa, porque demorou muito tempo, mas ao mesmo tempo de reflexão positiva, porque a gente vê agora, né, nos últimos anos, o Estado imprimindo esforços para que a gente dê uma resposta para a nossa sociedade de um momento histórico tão importante para o Brasil. É um momento histórico de importância para a vida do partido e daquelas pessoas que também participaram do processo da Araguaia de maneira direta ou indireta e do sofrimento e da dificuldade. Essa é a primeira questão. A segunda é o reconhecimento do Estado pela participação nossa na defesa intransigente da democracia. Ontem como hoje, a direita continua se reorganizando, ela não desiste, ela continua querendo mandar no país de ponta a ponta. Portanto, esse movimento, esse reconhecimento da anistia
com os companheiros da Araguaia e da região do Pará, é muito significativo nesse momento do avanço da direita. E a gente tem que sempre estar resgatando a participação do PCdoB, do povo, principalmente essa do Araguaia, que nós perdemos muitos combatentes, muitas lideranças, mas ficou o sentimento do povo que a democracia parte de um certo sacrifício de um segmento da sociedade. Portanto, é positivo o que nós estamos assistindo nesta casa, e nós do PCdoB, cada vez aumentando a nossa responsabilidade pela luta por um país democrático, desenvolvido, com distribuição de renda. O Araguaia é um episódio épico da história do nosso partido, do povo e do Brasil, né, da história política. Um movimento essencialmente político, disposto a tomar armas na mão em defesa dos interesses do povo daquela região, mas profundamente ligado ao sentimento democrático, que havia sido atacado por um regime militar que de repente declarou o povo inimigo interno do Estado brasileiro. Uma loucura. Aos 8 anos de ditadura, o PCdoB já sabia ou interpretava que essa ditadura havia vindo para ocupar um bom espaço de tempo. Então, estava disposto a tomar armas na mão, se necessário fosse, para lutar pela liberdade. Liberdade não tem preço. O Estado brasileiro pedir perdão às vítimas da repressão já é um gesto de grande valor, um gesto simbólico, porque ajuda a recuperar a memória e ajuda a educar politicamente. Convidamos a senhora Dalgisa Moraes da Silva para receber das mãos do ministro a portaria de anistia política. Para a gente é muito importante proteger o Instituto da Anistia em relação a ataques que nós sofremos de forma sistemática por levar adiante a tarefa de reparação e de memória que não é de interesse de alguns segmentos da sociedade brasileira.